A vitória da cruz. Então, aí uma frase áurea, um texto áureo aí no tema, que diz que com Jesus aprendo que o quê? A verdadeira vitória é a da vida sobre a morte. Glória a Deus. Põe a mão no seu coração, agradeça a Deus mais uma vez, diga: Senhor, obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Eu creio sim, Senhor. Eu creio sim. A vitória da cruz. Esse tema, esse símbolo que para nós, como cristãos, nós entendemos muito bem o que foi o Senhor ter passado ali e ter entregue a sua vida por mim e por todos que aqui estão. Obrigado, Jesus, porque hoje, dentre esses temas que nós estamos falando, esse tema é um tema que nos constrange, porque falar de cruz nos aponta, Senhor, para essa direção, aquilo que o Senhor fez por nós, entregando a sua vida ali na cruz. Em nome de Jesus, Deus, eu te louvo e te agradeço por tudo, para a glória de Deus Pai. João capítulo 11, o verso 25 e 26, vamos conhecer um pouquinho da história, quando Jesus, ele declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso, amém? Quem crê nisso, diga graças a Deus. Ou seja, nós que estamos em Cristo e cremos nele, nós precisamos entender isso. Nós viveremos eternamente, porque nós aceitamos, nós recebemos Jesus um dia. Aqueles que não creem, pastor, como vai ser a vida dele? Será morto eternamente. Vai viver uma vida eterna na perdição. Mas quem tem Jesus viverá. Qual é o contexto desse texto que nós lemos sobre eu sou a ressurreição e a vida? E nós sabemos que isso se deu quando quem? O amigo de Jesus, Lázaro, morrera. Jesus, pouco depois, chamou-o da morte para a vida nesse texto, que nós vamos vendo a partir desse capítulo 11, quando Jesus, ele vai até aquela cena, aquele lugar, aonde havia enterrado Lázaro. Quem era Lázaro? Quem lembra? Quem era Lázaro? A Bíblia fala de dois Lázaros, mas esse Lázaro aqui, tem um Lázaro da parábola, né? O mendigo, e tem esse Lázaro, que é o Lázaro amigo de Jesus, aquele que Jesus tinha como hábito de frequentar a casa dele, o Lázaro que Jesus tinha uma amizade muito profunda, tanto com ele quanto com as duas irmãs que ele tinha. Quem eram as irmãs de Lázaro? Marta e Maria. Então Jesus, ele, nesse texto, ele aparece em cena depois que havia um tempo que Lázaro tinha morrido. Jesus fez muitos milagres, curava muita gente, nós sabemos disso. Ele fez sinais maravilhosos, realizou prodígios, milagres. Mas foi quando ele ressuscitou o morto Lázaro que houve um maior impacto. Tanto é que quando você lê João capítulo de número 12, João, um capítulo depois desse, você vai encontrar Jesus na casa de Simão o leproso, e naquela cena, naquela história, a Bíblia vai dizer que inúmeras pessoas foi ter com Jesus para vê-lo, mas também o texto vai dizer que foi para ver Lázaro, a quem Jesus tinha ressuscitado dos mortos. Imagina que nível de curiosidade não era para aquele povo naquela época. Um camarada, um homem que tinha morrido,
passado 4 dias no sepulcro e depois disso saído para fora. E é isso que aconteceu. Jesus fez esse grande acontecimento, esse grande impacto, que foi ressuscitar Lázaro. A morte parece ser a grande vencedora. Dizemos até que para tudo há solução, menos para a morte. Lembra que a gente sempre ouvimos essa história? Mas será que é mesmo assim? Será que a morte, ela é para Jesus? Não. A morte e a ressurreição de Jesus mostra que não. Nessa história que nós estamos vendo aqui, nós vamos ver que na cruz vemos a vitória da morte e no sepulcro assistimos a sua derrota. Quando Jesus, ele diz lá na cruz do Calvário, está consumado. Morreu o Criador de todas as coisas. Aquele que os que estavam acompanhando ele há 3 anos e meio, esperava ser ele o que viria redimir Israel, mudar todas as coisas. As pessoas que estavam acompanhando Jesus, eles pensavam que Jesus tiraria Israel de debaixo daquele jugo romano, porque o império que imperava naquela época era o Império Romano. E eles pensavam, até mesmo aqueles que andavam ao lado de Jesus, aqueles mais próximos, os apóstolos, os 12, eles não estavam a entender nada. Por quê? Porque viram Jesus fazer grandes sinais, grandes maravilhas, curar, levantar paralítico, libertar pessoas que estavam possessas de demônios. Você já pensou? Que cena interessante. Uma mãe que lidava com uma criança que todos tentavam fazer alguma coisa para ajudá-la, mas não dava em nada. Aquela criança vivia atormentada e de repente Jesus aparece em cena e entrega aquela mãe, aquela criança liberta. Então Jesus fez isso muitas vezes. A Bíblia vai dizer que se fosse registrar tudo que Jesus fez, não haveria livro capaz de conter tudo aquilo que ele fez. E agora ele está aqui em cena. E nós estamos falando sobre a cruz, porque a cruz lembra que a morte já foi derrotada. Quando nós olhamos para essa cena da cruz, a gente lembra sobre isso. A morte foi derrotada. Mas para a morte ser derrotada, precisava de algo. E é isso que nós vemos no primeiro ponto dessa lição, a parte 1 aí. A cruz é o símbolo de amor. A cruz é o símbolo de amor. Diga lá, a cruz é o símbolo de amor. Mas naquela época, o que era a cruz? A cruz era um símbolo de tortura. Hoje, a gente tem orgulho de carregar ela, às vezes, pendurado numa corrente no nosso peito. Há quem vai mais longe ainda, tatua ela no próprio corpo. Outros pendura como brinco. Então, a cruz, quando a gente olha hoje, é um símbolo de amor, mas naquela época não. Era um símbolo de tortura. E aqui era o tipo de morte reservada para quem era pendurado numa cruz, para o maior bandido que você pudesse imaginar. Que a pessoa mais imprestável era o tipo de pessoa condenado a estar pendurado numa cruz. Isso a gente tem que ter em mente. Ou seja, quem ousasse naquela época lutar contra o Império Romano era condenado a ficar numa cruz. Um assassino, um estuprador, um bandido, uma pessoa imprestável para a sociedade era condenado a morrer numa cruz.
E isso nós temos que ter. Mas quando foi o autor da vida que nela morreu, isso mudou. Quando o autor da vida foi levado a essa cruz, a história muda. E aí, Gálatas capítulo 3, o verso de número 13, está esse texto aí. Mas Cristo, vamos ler, nos resgatou maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Ou seja, todo aquele que morria numa cruz era maldito. E Jesus fez-se maldição por quem? Por quem, pessoal? Por nós. E por que isso? Por que Jesus fez isso? A Bíblia vai dizer em Romanos que, olha o que diz: mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. Você sabe que uma grande maldição foi em Jesus a demonstração de um grande amor de Deus para conosco. A palavra de Deus vai dizer que o Deus, olhando para o céu, do céu para a terra, ele não achou um justo sequer para enfrentar esta dolorosa morte. A cruz tornou-se um símbolo de um grande amor, o amor de Deus por nós. Então, todas as vezes que a gente fala de cruz, a gente pensa: como Deus me amou. Como Deus foi maravilhoso para comigo. Ou seja, quando Jesus morreu na cruz, tirado de lá, levado até o sepulcro, a morte foi derrotada pelo amor. Porque Ele é amor. João capítulo 3 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira, olha o amor dele aí, que deu o seu único filho para morrer. O Senhor já morreu por você. Os seus pecados, tanto os pecados que você cometeu, o que você comete hoje e o que você vai cometer amanhã, porque todos nós, enquanto estivermos aqui, somos sujeitos ao erro, nós vamos falhar, isso é fato, não tem como fugir disso. O Senhor se entregou na cruz do Calvário por você. Por isso que você não pode desistir. Por isso que você não pode desanimar. Durante esse ano, na sua caminhada de fé, você não pode jogar a toalha. Quando acontecer alguns precalços no caminho, não desista, porque Jesus morreu por você. Não é o que você faz, o que você vai fazer ou deixou de fazer, não é os seus méritos, Jesus morreu por você. Você não precisa ir na cruz, porque Ele já foi. Ele entregou a vida por você e você o recebeu. Quando um dia você abriu o seu coração e falou: Jesus, mora em mim, eu te aceito, eu aceito o teu sacrifício, eu entendo que o Senhor morreu por mim. Quem está entendendo essa palavra? Então, isso você precisa entender durante a sua caminhada de 2023. A parte 2 dessa mensagem: a cruz abriu o caminho para o sepulcro. Jesus morreu na cruz. Diga lá: Jesus morreu na cruz. Ali Ele pagou o preço pelo resgate das nossas vidas, para que elas fossem retiradas das mãos da morte e assumidas nas mãos do Senhor da vida. Você estava condenado a uma morte eterna. Você estávamos condenados à perdição eterna. Mas o Senhor, Ele escolheu isso. Ele escolheu. Foi escolha dele.
Ele é Deus. Ele escolheu fazer isso. Você lembra que naquela cena lá do jardim, do Getsêmani, quando eles vieram prender Jesus? Lembra dessa cena? E Pedro saca de uma das suas espadas, ou da sua espada, e remessa contra um homem. E Jesus foi lá: não faça isso, moço. Pedro não estava entendendo o propósito. Jesus escolheu fazer isso. Ele não foi um coitadinho, um fraco, um qualquer, pego pelos soldados romanos. Não, não, não. Ele se entregou por nós. A palavra de Deus vai dizer que ele, como ovelha muda, foi levado pelos malfeitores ao matadouro. Mas a palavra de Deus vai dizer que ele entregou por nós. Foi uma escolha, uma decisão de Deus de morrer pela gente. Então, a Bíblia vai dizer sobre isso. Ou seja, a cruz abriu o caminho para o sepulcro. Mas Jesus já foi morto e o seu corpo não ficou na cruz. Sabia disso? O corpo de Jesus não ficou na cruz. Você lembra qual foi o passo que foi dado? Alguém, José de Arimateia, pediu Pilatos o corpo e disse: olha, dê o corpo para mim. Um homem rico, para cumprir o que estava na Escritura. Ele foi levado a um sepulcro que nunca tinha sido usado, e aquele corpo, o corpo do nosso Senhor, foi colocado ali. Em João capítulo 19, 38 a 42, olha o que diz esse texto aí. Depois disso, José de Arimateia, que tinha sido discípulo secreto de Jesus, porque temia os líderes judeus, pediu o quê? Pediu autorização a quem? Para tirar da cruz o corpo de Jesus. Quando Pilatos lhe deu permissão, ou seja, Pilatos lhe deu permissão, José veio o quê? E levou o corpo. Estava com ele quem? O homem que tinha ido conversar com Jesus. Quando o homem é transformado, olha o que acontece, né? Nicodemos trouxe cerca de quanto? 35 litros de óleo perfumado, feito com mirra e aloés. Segundo os costumes judaicos de sepultamento, envolveram o corpo de Jesus em quê? Compridos de linho, junto com essas especiarias. O local da crucificação ficava próximo ao quê? Onde havia o quê? Um túmulo novo que nunca tinha sido usado. Como era o dia da preparação para a Páscoa, olha aí, judaica, e uma vez que o túmulo ficava perto, colocaram Jesus ali. Ou seja, Jesus estava morto e sepultado. Jesus estava o quê? Morto. A morte tinha vencido. Morto e sepultado. O sepulcro era necessário. Jesus não ressuscitou na cruz. Ele não desceu da cruz diante de todas as testemunhas. Ele tinha de descer ao sepulcro. Por quê? Por que Jesus tinha que descer ao sepulcro? Porque é que Jesus não poderia ter ficado na cruz e ressuscitado ao terceiro dia. Porque os maiores milagres de Deus, sabe, gente, não são operados em público, mas sim no secreto. Às vezes você está fazendo uma campanha, às vezes você está a querer que as coisas aconteçam, e às vezes você quer até que as pessoas vejam isso, e quando é no secreto que Deus, muitas vezes Ele trabalha com a gente. Sabia disso? Pegando isso aqui, dessa frase, observe que quantas vezes, né, nós no nosso secreto, lá no secreto da sua casa, você está passando por uma situação difícil,
Você entra no seu quarto, como o próprio Jesus ensinou. Entra no quarto e tranque a sua porta. Tem até uma música boa que a gente canta aqui, né? Chegou a hora de falar com Deus. Quantas vezes nesse ano você vai precisar desse secreto para você falar com Deus? Pastor, eu já fiz a minha campanha, já está. Não. Continue a falar com Deus. Porque esses maiores milagres vão acontecer na sua vida quando você estiver num secreto com o Senhor. Mantenha o seu secreto. Não desligue dessa vontade poderosa. Jesus parou um funeral e ressuscitou um morto. Jesus chamou Lázaro no meio da podridão de vários dias de sepultura. Mas ele próprio teve de descer ao sepulcro, porque esse era o maior de todos os milagres. O nosso Deus é Deus de intimidade. Você crê nisso? E de íntimo. Você precisa buscar isso. A morte foi derrotada pelo amor. O Senhor desceu ao sepulcro e a morte foi derrotada pelo amor, porque a maior vitória a gente alcança quando nós estamos na intimidade. Intimidade com o Senhor. Quando alguém olha para você e fala, agora você está sozinho, vamos ver o que vai acontecer. E é lá, na intimidade. Vocês lembram que quando o profeta, ele estava no monte orando, nós estamos orando muito ao monte, né? Esses dias, e a gente pensa nessas coisas. E o profeta falou assim com o seu servo, vai lá, já veja lá se tem algum sinal de chuva, vou ficar aqui orando. E ele orou uma vez, e o servo do profeta Elias voltava e dizia, olha, não tem sinal algum, continua do mesmo jeito, vai lá novamente, vou continuar aqui no meu secreto, orando. E diz a história que o servo fez isso por 7 vezes. Na 7ª vez, o servo volta e diz, olha, profeta, agora apareceu um sinal do tamanho de uma mão de um homem, uma nuvem apenas, apareceu lá no céu. E o profeta levanta, aparelha o carro junto a Acabe e diz, vai embora, porque havia aí um sinal de uma grande chuva. Vai vir uma grande chuva quando você no secreto permanecer orando, buscando ao Senhor. Não abra mão disso. E a terceira parte, chegando já para o final dessa mensagem, no sepulcro a morte foi definitivamente derrotada. Leia essa frase com a gente. No sepulcro. Ou seja, da cruz para o sepulcro há uma distância de tempo, uma distância física, mas também uma distância profética. Uma distância entre a profecia messiânica, de que fala no Salmo 22 e também no Salmo de número 23, que diz assim, minha vida é derramada como água, todos os meus ossos estão desconjuntados, meu coração é como cera que se derrete dentro de mim, minha força secou como um caco de barro, minha língua está grudada ao céu da boca. Tu me deitaste no pó à beira da morte. Ou seja, esse salmo profetiza a morte de Jesus. O Jesus, Cordeiro de Deus, sacrificado e morto. O Jesus que o primo disse sobre ele, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus. Lembra daquela cena? Consegue visualizar isso? Eis o Cordeiro de Deus, o primo falando. Por quê? Porque os judeus, aquelas pessoas que estavam ali, sabiam muito bem do que o primo estava falando. Quantas vezes eles tiveram que pegar um cordeirinho e levar lá, sacrificar pelo pecado. Mas agora o cordeiro, por uma vez só, morreu para tirar o pecado de todo mundo. De você, eu, nós que estamos aqui, que viria
quase 2000 anos na frente, pecadores, para ser redimido por esse Cordeiro. O Salmo 23, 1 e 3, o Senhor é o meu pastor. Pode ler isso? O Senhor é o meu pastor. E nada. E depois, faz-me descansar, guia-me ao ribeiro tranquilo, dá novas forças à minha alma, conduz-me pelo caminho da justiça, para que eu, essa frase é forte, eu gosto dela, essa finalzinha aí, para que eu, deixa ele te guiar para você honrar o nome dele. Deixar ele ser pastor, mas você tem que deixar ser guiado pelo pastor. Uma das grandes dificuldades nossa é isso. É que a gente quer alcançar as bênçãos de Deus, os milagres de Deus, mas na hora de deixar ele nos guiar, às vezes como aquela ovelha rebelde, a gente quer distanciar do pastor. Mas aqui eu aprendo, e aprendo bem. Mas esse já é o Jesus ressuscitado, o bom pastor, que cuida das ovelhas. Ele agora vive no meio de nós. Ele cumpriu a sua missão. E continua à disposição de todos nós, dizendo: ó, boa ovelha, ouve a voz do seu pastor. A boa ovelha sabe, conhece a voz do seu pastor. Que tipo de ovelha que você é? Aquela que conhece, que sabe, que identifica a voz do seu pastor. Aí você não vai andar batendo a cabeça por aí. Essa distância profética é a distância entre o dia em que a morte venceu e aquele que essa foi derrotada. A morte foi derrotada pelo amor. Diga isso. A morte foi derrotada pelo amor. O maior milagre acontece na intimidade. Diga lá. O maior milagre acontece na intimidade. Não perca isso, por favor. Acabou a campanha, pastor. O efeito dela é o suficiente para mim ficar aí à solta. Não, continue na intimidade com o seu Deus. Esteja ligado na vontade do Senhor. Há uma distância a ser superada que separa a morte da vida. Ou seja, concluindo, há um exemplo a seguirmos: Jesus. Esse é o padrão do qual nós devemos aproximar. É Jesus que nós devemos olhar. Ele é o nosso exemplo maior. Todos os personagens da Bíblia, toda a mentoria de qualquer desses personagens que nós olhamos e ouvimos acerca, e vamos ouvir até o final dessa campanha que a gente cita aqui, todos eles são personagens impressionantes que foram usados por Deus, com exemplos, tanto positivos quanto exemplos negativos. O que fazer e o que não fazer. Você olha por esses personagens que nós estamos ouvindo acerca dele, mas em Jesus, o exemplo dele é perfeito. Ele é o exemplo em amor. Ele é o mentor por excelência. Tudo que você quer ou quiser receber, orientar, se orienta em Jesus. Olhe para ele, o autor da vida, aquele que faz infinitamente mais, além daquilo que pedimos e pensamos, porque Ele é o Deus que conhece o passado, o presente e o futuro. Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele tem todo o poder, toda a presença, toda a glória, toda a unção está na mão de Jesus. Então entenda isso. Há uma vitória a alcançar. A vitória da vida eterna e a vitória de arrancarmos outros das garras da morte para o berço suave da vida em Jesus. Há pessoas morrendo, há pessoas indo de passos rápidos para o inferno, e eu e você, que gozamos desse privilégio, esse poder que invade a nossa alma, nós precisamos ter essa visão,
que o nosso mentor, o nosso perfeito Deus, que morreu e se entregou por nós, mas que ressuscitou ao terceiro dia e vive em nós, Ele quer usar-nos de maneira poderosa. Vamos chamar esse bom pastor para nos guiar sempre. Eu te convido a colocar de pé e cantar com essa banda maravilhosa que está nos ajudando esses dias. Aleluia!